Vamos fazer algumas análises aqui. Outra coisa, faz tempo que eu não faço análise e eu venho fazendo de tempos em tempos. Às vezes demora até 2 semanas para fazer, mas vou me comprometer aí fazer pelo menos umas 2 vezes na semana, tá? Não sei o dia ainda, mas vou fazer pelo menos 2 vezes ao dia, não, 2 vezes na semana, tá? Provavelmente terça e quinta, ou segunda e quarta, não sei, 2 vezes na semana. Mas vamos lá. Vamos falar da dominância do Bitcoin. Como nós estamos e o que ela significa. Então vamos lá, vamos para o gráfico mensal. Bitcoin, dominância. Então a dominância. Estamos trabalhando dentro da média 12,26, praticamente lateralizado. Mas o que significa a dominância do Bitcoin? Então, a gente vê aqui, agora ela está em 58,67%. Ou seja, isso significa que, a gente vê no total aqui, ó, que nós temos dentro do mercado cripto hoje 2 trilhões 120 bilhões de dólares. Isso significa que 58,67% dos 2 trilhões 120 bilhões estão alocados em Bitcoin, tá? Então, a dominância. E outra coisa que a dominância nos diz é, se o Bitcoin está numa, igual aqui, ó, vamos lá. Nós estamos numa tendência de alta. Olha aqui, isso aqui é uma tendência de alta. Isso significa o quê? Isso significa que se a gente for fazer day trade, scalper, um swing curto, a gente vai preferir Bitcoin e não altcoin. Tá? Então, Bitcoin está performando melhor que as altcoins. Então, isso eu analiso todos os dias também quando eu quero entrar aí no mercado. Então, dominância do Bitcoin analisada, tá? Então, agora nós estamos numa lateralização. Estamos sem tendência, isso gráfico mensal. Mas vamos lá pro mensal, é muito grande, né? Vamos pro semanal. Deixa eu tirar esse desenho que eu acabei de fazer. Remover os 3 desenhos. Na semana também, ó. Semanal nós estamos lateralizado e o diário, como nós estamos? Se pegar no macro, nós estamos bem lateralizado. Então, a gente tem que olhar ali o diário e se está lateralizado, vamos para o 4 horas. O 4 horas está numa tendência de alta, então se a gente vai fazer um swing curto, um day trade, a gente vai para Bitcoin, tá? Nesse caso, totalmente lateralizado. Então, vamos para o próximo. Bitcoin eu vou deixar para analisar por último. DXY. DXY é aquelas as 6 moedas contra o dólar. Tá? Então, pega a média dessas 6 moedas e compara com dólar e vê quem está performando melhor ali. E o que significa quando o DXY está lá nas alturas, quando o dólar está bem? Quando o DXY está lá em cima, a gente tem uma correlação ao contrário. Cripto provavelmente vai estar lá embaixo, tá? É óbvio que essa correlação ela existe, mas nunca é uma certeza, porque eu já vi o DXY lá em cima e o cripto também lá em cima, tá? Mas basicamente é isso. Quando o DXY está lá em cima, cripto está aqui embaixo e vice-versa. Estamos no gráfico diário, estamos lateralizado. Lateralizado não, estamos numa tendência de alta e agora fazendo uma pequena correção. Fizemos um pivô de baixa no diário, mas estamos tentando recuperar. Essas 6 moedas é o euro, não sei se vou lembrar tudo, tá? É o euro, o ien, o japonês, né? O dólar canadense, franco suíço, coroa sueca e a libra esterlina. Então são as 6. E elas têm as porcentagens do que vai representar contra o dólar. Então o euro é a principal moeda dentro dessas 6. O euro, se eu não me engano, não, ele tem mais de 50% de força dentro dessas 6 moedas, tá? Depois acho que vem o ien japonês, né? E assim por diante.
Mas o euro em si, ele é muito mais do que as outras, mais de 50%. E o Bovespa, o Ibovespa, eu comecei, né, como todo mundo sabe aí, eu comecei na Bolsa de Valores de São Paulo ali, então eu sempre comprei ações, cheguei a fazer day trade de mini dólar, mini índice, e depois migrei totalmente para cripto. Hoje eu não mexo mais com bolsa de valor, mas gosto de dar uma olhada de vez em quando. Então, uma bolsa de valor o que significa? Significa é um índice que tem várias empresas brasileiras que está dentro daquele índice. E cada uma tem uma força mais do que a outra, ou menos, tá? Então, para se ter uma ideia, Petrobras está lá, a Vale está lá, Banco Itaú está lá, o Banco do Brasil, tem várias outras empresas grandes que estão listadas dentro do índice do Ibovespa. Tá? E performamos muito bem, estou no gráfico diário, tá? Nós vimos performando muito bem até o dia 14 de abril, batemos lá quase 200 pontos, 199 mil pontos e fizemos uma queda livre. Olha que quanto nós caímos desde o seu topo. Caímos lá quase 16%. E agora estamos numa lateralização, uma pequena lateralização, tentando uma reversão para uma tendência de alta novamente. Não acredito que em pouco tempo a gente vai chegar lá nos 200 mil pontos novamente, tá? E o mercado é assim mesmo, tá? E essa MSTR, o que é? Ela é a MicroStrategy. O dono dela, o CEO dela ali, é o Michael Saylor, um dos maiores detentores de criptomoedas. Não vou falar a história dele, porque a história eu conheço de cabo a rabo a história dele, mas não vou entrar aqui, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro falando, tá? Mas basicamente a empresa dele hoje vive de Bitcoin. Então, se Bitcoin está lá no topo, a empresa dele com certeza vai estar lá no topo. Se o Bitcoin está em baixa, com certeza a empresa dele vai estar em baixa como está em baixa agora. Então, acompanha bem o Bitcoin. E a Nasdaq? Nasdaq 100 e S&P são as bolsas americanas, elas que representam a maior parte financeira do mundo. Então, a maior parte do dinheiro, né, a gente sabe que o, os Estados Unidos é a maior potência mundial em termos financeiros, tá? Então, o dinheiro tá lá. E ela veio performando muito bem, a Nasdaq e S&P. Então, vamos pro gráfico mensal. E ali dentro da Nasdaq e S&P, estão as maiores empresas americanas. Então, olha como o gráfico dela é cíclico. Ó. Só sobe, faz uma correção, sobe, uma correção, sobe, uma correçãozinha, sobe, uma correção um pouco maior, e aí sobe, correção, subiu novamente, correção, subiu, fez uma pequena correção aqui no mensal, estamos em correção, mas daqui a pouco sobe de novo, chegamos a bater os 30 mil pontos. Então, as empresas americanas lá fora, você pega uma Apple performando bem, você pega a Google, você pega a Microsoft, tudo performando bem, o índice Nasdaq e o S&P também vai performar bem. E a Nasdaq e S&P têm uma correlação positiva com criptomoedas, que alguns meses atrás essa correlação meio que acabou, porque a gente vê aqui, vamos para o gráfico semanal aqui da Nasdaq, ó, tá lá em cima, tá sobrecomprado, sobrecompra aqui, essa sombra vermelha significa que tá caro. E o Bitcoin não, o Bitcoin está aqui embaixo. Então essa correlação meio que acabou, na minha visão, temporariamente. Daqui a pouco volta tudo à normalidade. A geopolítica aí do Trump está mexendo muito com o mercado, tá meio que bagunçando. Às vezes a gente faz uma análise, a análise não dá certo, mas é muito por causa da geopolítica.
E tá, então Nasdaq e S&P a mesma coisa, lá em cima, e a correlação com cripto, ela existe, tá? Só que nesse momento, por causa das tensões geopolíticas e as guerras, enfim, tudo que está acontecendo no mundo, a correlação meio que falhou nesse momento, tá? E o total? Aqui é o total, o que tem dentro do mundo cripto. Eu sempre falo, quando eu vou analisar isso, eu sempre falo para vocês, o, o mercado cripto tem 2 trilhões 120 bilhões de dólares. Há uns 2, 3 meses atrás eu pesquisei, somente a Apple valia 3 trilhões e alguma coisa. A SpaceX acabou de abrir aí no dia 12 de junho, vai fazer um mês aí, daqui a pouco vai fazer um mês, já abriu com 1 trilhão, se eu não me engano, 1 trilhão 750 bilhões de dólares. Tá? Então, só em termos de comparação, a gente está só começando no mundo cripto. Então, a gente tem muito chão pela frente. Vai chegar uma hora que o total aqui do Bitcoin vai estar 30 trilhões de dólares ali. Eu não tenho dúvida disso. Só que isso vai tempo, tá? Então, o topo do total de criptomoeda foi 4 trilhões 270 bilhões de dólares. Isso em outubro de 2025, quando o Bitcoin bateu o topo, em 126 mil dólares. Estamos fazendo uma correção, né, drástica aí, né? Hoje nós estamos em 2 trilhões e 120 bilhões, então 50% do valor saiu daqui. Só que o dinheiro é um só, ele faz uma rotação. Então ele sai daqui, ele migra para ouro. Aí ele sai de ouro, vai para petróleo, ele sai de petróleo, vai para o cobre e assim por diante. Fica essa roda. Daqui a pouco eu não tenho dúvida que esse montante que está alocado em outros lugares volta para cripto e a gente começa a bater topo novamente. É simples, essa é a cabeça dos grandes players, tá? Dos smart money. É isso que acontece. Então, estamos em 2 trilhões 120 bilhões de dólares, estamos em queda, né? Tendência de baixa, estamos tentando. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu pegar o diário, porque eu estou vendo aqui que pode fazer um ombro, cabeça, ombro inverso. Isso é bom. Ó, sim, podemos fazer um ombro, cabeça, ombro. Estou vendo aqui. Vou desenhar para vocês agora. Isso aqui, ó. Ombro, cabeça e ombro. Tá? Então pode ter uma correção. Até aqui assim, uma correção. Se vier uma correção até o último fundo, invalida totalmente o ombro, cabeça, ombro, tá? Mas tá me parecendo aqui um ombro, cabeça, ombro inverso, o total de cripto. Se realmente acontecer isso, a gente achamos o fundo ali do Bitcoin, 57 mil dólares e topo novamente. Então esse é o total. E o dólar? E o dólar? O dólar contra o real. Ó, eu tenho até estamos no gráfico semanal, eu tenho até uma cunha descendente aqui. A cunha descendente ela tende a romper para cima. Daqui a pouco rompe novamente. Tô vendo também um ombro, cabeça, ombro aqui. E daqui a pouco eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos lá na casa dos 5,60, 5,80 novamente, tá? Desenhar para vocês um ombro, cabeça, ombro aqui também, ó. Ombro, cabeça. Esse aqui tá até mais bonito que o total, tá? Olha lá. Então, e aí se ultrapassar aqui, ó, fizemos um pivô aqui. Então, fizemos aqui esse pivô. Esse fundo aqui tá formado, ó. Batemos lá 4,89, 4,86. Eu lembro que quando pegamos o sobrevenda do semanal, se eu não me engano, estava em 5,26, mais ou menos por aqui, assim, ó. Eu falei, gente, já tá bom para comprar. E tava mesmo, tá? Apesar da gente ter batido lá 4,89, os indicadores já estavam informando, olha, tá bom para começar a comprar, mas sempre DCA. A gente nunca vai achar fundo, tá? Então, desde quando eu falei lá, ó, bateu sobrevenda aqui, sobrevenda de semanal, nós caímos ainda no dólar 7%. Nós caímos ainda.
a gente nunca vai achar fundo, é muito difícil. Ele bate o semanal em sobrevenda, só que ele pode continuar caindo ainda. Só que ele já informou para nós, para a gente começar a fazer o DCA, começar a comprar fracionado, para depois soltar lá em cima, não sobrecompra, tá? Então não tenho dúvida que o dólar daqui a pouco vai estar lá na casa de 5,60, 5,80. E, e o petróleo? O petróleo batemos lá quase 120 dólares. Eu falei, um gráfico diário, um pouquinho antes da guerra, né, já estava meio que praticamente, quem está no mercado, quem vive isso diariamente, já estava sabendo que ia acontecer a guerra. E aí eu soltei até nas minhas redes sociais que era bom comprar. Ó, vamos comprar, a guerra vai estourar, tal. Eu comprei a 64 dólares. Mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui eu comecei a comprar. Então comprei e aí aqui estourou a guerra e aí até tivemos um gap grande aqui que acabou de fechar com esse candle aqui, ó. Então comprei aqui 65, 64 dólares, soltei. Se eu não me engano, eu soltei até menos que 100. E bateu lá em 120. Então deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Aqui eu peguei aqui no 60 e vamos colocar 65. Ó, deixa eu dar. Peguei aqui, ó. E soltei mais ou menos, vamos colocar 100. Soltei aqui, ó. Então peguei aqui, soltei aqui. Ele correu mais lá para cima ainda. Por isso que eu falo, o importante é a gente estar nesse meio. Isso aqui é o nosso filé mignon, tá? Dificilmente a gente vai achar fundo, dificilmente a gente vai achar topo. Mas nesse meio aqui a gente é obrigado a estar. É aqui que a gente ganha dinheiro, tá? Esse é o nosso filé mignon. Aqui nós somos obrigados a estar. Nós não somos obrigados a achar o fundo, tá? Então, pode ser que eu tenha comprado aqui e caísse ainda, tá? Então caísse ali mais 20%. A gente não acha fundo. Só que quando começa a subir, a gente pega esse filé mignon. Então, petróleo. Tá? O petróleo agora está 73 dólares. O Brent, né? Que é o barril do petróleo bruto. E essa alta foi exatamente por causa da guerra Estados Unidos e Israel contra Irã. E aí estourou o petróleo lá para cima. Agora tá essa bagunça, faz acordo, não faz acordo, aí faz o acordo, o Trump vai lá, ataca, aí faz o acordo, aí o Irã vai e ataca, aí faz um acordo novamente, o Irã vai e ataca num acordo, então tá essa bagunça ainda. Vamos ver a prata. A prata fez um topo, remover, lá em 153 dólares, tá? E depois queda. Vamos ver quanto chegou a cair, ó. Chegou a cair 53% aí em, sei lá, vamos colocar 6 meses. Só que aqui já estava mencionando para nós, ó, aqui é o volume. Deixa eu tirar o RSI. Isso aqui é o volume. Olha como isso aqui é uma exaustão. Olha o tamanho dessa barra de volume. E foi mais ou menos aqui em cima. Então, quem entende de mercado e de volume já começa a entender ali que, porra, tá chegando um clímax. A gente chama um clímax. É uma exaustão. Aí você pega ali, aí você vai em gráfico menores ali, pega 1 hora ou 4 horas, um pivô de baixa, você vai lá e entra vendido. E foi o que aconteceu aqui, caiu. Agora vamos pro ouro. O ouro também, eu lembro quando estava no topo, ou chegando próximo ao topo, eu fiz um vídeo, eu falei, gente, não comprem ouro. Ouro tá muito caro. Se você tiver que comprar uma aliança para sua namorada, para sua noiva, ou vice-versa, não comprem, tá caro. Compra outra coisa, espera uma queda aí, porque isso reflete em aliança e tudo quanto é ouro mesmo, tá? E o ouro, a gente não precisa comprar. Antigamente a gente precisava da barra de ouro ou comprar ali o negócio físico, ter o negócio físico. Hoje não. Hoje é tudo ação. A gente consegue comprar ações, que é mais seguro. Você não precisa ter uma barra de ouro dentro de sua casa. Você compra em ações, joga numa hard wallet, pronto, tá segura. Tá? Então, aí entramos em tendência de baixa, estamos tentando
Fizemos um pivô de baixa e agora estamos tentando um pivô de alta. Vamos ver se vai. Tem um ombro, cabeça, ombro inverso aqui também. Não tá tão bonito quanto os outros. E o cobre? O cobre estava nas alturas esses dias, só que cobre tem uma coisa muito engraçada e hoje eu prefiro investir em cobre do que ouro, por exemplo. Por quê? O cobre, a IA tá na moda hoje, né? E vai permanecer por muito tempo, né? Veio para ficar. E a IA, a inteligência artificial, ela consome muito cobre. E o cobre começou a disparar. É o que está acontecendo, tá? Eu fiz uma correçãozinha agora, mas daqui a pouco não tem dúvida que ele está lá no topo novamente. Agora sim, vamos fazer uma análise. Deixa eu ver quanto tempo eu estou falando aqui. Uma análise de Bitcoin. Vamos lá, já estou há 21 minutos falando. Vamos pegar o gráfico semanal. A última análise que eu fiz, não foi uma análise não, acho que eu postei, não lembro se foi no YouTube, bom, não lembro onde eu postei, mas eu mostrei que 4 vezes na história do Bitcoin nós entramos no RSI do gráfico semanal em sobrevenda, tá? E nós estamos justamente agora. Falei também de 4 em 4 anos, tá? Então, aqui embaixo a gente vê, ó, 2018, pegou o RSI em sobrevenda, né? Aí em 2022, depois de 4 anos, ele entrou novamente em sobrevenda. Aí 2022 e o próximo, 2026, 4 em 4 anos. Aí é o halving, são outras explicações mais técnicas, tá? Então 2026 já batemos o sobrevenda no gráfico semanal. E costuma ser a maior oportunidade de compra dentro desse ciclo de 4 anos, tá? Então não tenho dúvida que nós ainda estamos numa das melhores horas para comprar Bitcoin, acumular, acumular, acumular. Aí vamos analisar ele. Na verdade, aqui tem 3, mas são 4. É que esse aqui, esse Bitcoin normal, ele vai até o 2018, mas eu tenho um outro aqui, é o Index. Ele vai lá desde quando começou na bolsa, 2011, 2013, não, tá aqui. 2010, ó. Então aqui a gente consegue ver que foram 4 vezes, ó. Uma aqui, outra aqui e essa mais recente aqui, tá? Então 4 vezes na história. Vamos pôr isso aqui, ó. Vamos pôr essas linhas, que aí vai ficar legal. Então olha aqui, ó. Aqui foi uma. Aí aqui a segunda vez. Aqui a terceira vez. E aqui a quarta vez, ó, aqui embaixo, ó. Então, a quarta vez. Pode ver que o ciclo é de 4 em 4 anos, tá? Aqui é janeiro de 2015, mais dezembro de 2018. Só colocar janeiro de 2019 ali que dá os 4 anos, tá? Mas é o ciclo do Bitcoin, de 4 em 4 anos. Então, sobrevenda, compra, sobrevenda, compra, sobrevenda, compra, sobrevenda, compra. E vamos ver quanto por cento que subiu. Isso aí eu falei na outra análise também. Então vamos lá. Aqui bateu, na época estava $3.400, uma unidade de Bitcoin. E aí subiu até o topo 69 mil dólares, 1935% em 4 anos. Ou seja, se você colocar, ia fazer as contas, 2.000%, tá? Então, se você colocou R$ 1.000, aí você faz vezes 20, você teria 20 mil. Se você colocou $1.000, ao final do ciclo você teria 20 mil dólares. Se você colocou $1 milhão, você teria 20 milhões de dólares, tá? Então é isso, 20 vezes mais. Isso no segundo ciclo, de 2018 para 2022. Agora vamos ver de 2022 para 2026, que foi o último topo, em 126 mil dólares. Subiu 646%. Essa diminuição em porcentagem é normal porque o valor do market cap dele vai aumentando. Então, conforme aumenta o valor, menos vai movimentando a porcentagem. Então, vamos lá. O último
De 2022 a 2026, 646%. E agora? Agora tem mais dinheiro no mercado, né? Temos ETF hoje de Bitcoin, mas vamos supor que a gente consiga pegar aí 200%, que ele suba 200%. Então vamos lá, está em 60, 200%, ó, vai dar lá em 187 mil dólares. Então, se você está comprado hoje, se você quiser colocar o teu alvo aí, o meu alvo está em 150 mil dólares. Então, se você quiser colocar teu alvo no topo, que foi 126 mil dólares, você pode pôr. Se você quiser pôr o alvo aí 150 mil dólares, vai bater lá e você vai dobrar seu dinheiro, tá? Mas por baixo, pelo menos 187 mil dólares vai chegar no próximo ciclo. Isso fazendo um estudo olhando o passado, tá? E é sempre probabilidades. Nada no mercado é certeza. Então tá feito as análises. Vamos ver se tem alguma moeda que a gente possa entrar, fazer um scalper ou fazer ou fazer um day trade ou alguma coisa assim. Vamos lá, olha como é que eu faço. Aqui eu tenho minhas carteiras que eu crio aqui, tá? Então eu tenho uma que chama lista. A lista tá cheia de moedas aqui. Aqui, o TradingView, ele te dá uma opção de você colocar a ordem dele e você colocar por variação de porcentagem. Então vamos lá, eu coloco e quero ver quem está performando melhor no diário, tá? Então hoje essa Rave ela já subiu 28%. Só que eu faço parte do mercado, estou no mercado todo dia, eu sei como funciona. A Rave não me interessa. A Rave eu até fiz um vídeo dela algum tempo atrás, deve ter uns 2 meses aí, falando que a moeda em um único dia não, acho que em 3 dias subiu 5.000%. Ela não parou de subir nesse dia, tá? Nessa semana, e fez 10.000%. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu consigo falar até o dia, ó. Então, dia 9 de abril. Dia 9 de abril, ela saiu de 0,34 e foi lá para 28 dólares. Um aumento aí de 8.000%. Na verdade, deu 10.000%, tá? Mas vamos falar em 8.000%. Só que aí depois, no outro dia, já entregou tudo. Já caiu 99% essa moeda. Essa moeda ela é meia louca. Então eu não gosto de pegar essas moedas que não tem fundamento. O market cap dela é baixo. Olha, hoje mesmo, ó, nós vimos aqui 28%, mas vamos ver. Olha a sombra que ela já deixou aqui, ó. Então ela bateu 1 dólar, quase 1 dólar e 5 centavos. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver quanto ela subiu hoje. Ó, já subiu 230% hoje. E aí ela já caiu, já então, nós está em 28%, já caiu 202, 204%. Ela caiu. Só essa sombra aqui, ó. Só essa sombra aqui tem 204% de baixa. Então essas moedas não tem muito como analisar ela, tá? Então eu gosto de correr dessas moedas. A OMG, vamos ver, a OMG, eu conheço ela também. A OMG, olha como é que é o gráfico dela. Olha esse candle aqui, olha que candle louco. Olha esse aqui, o tamanho dessa sombra. O que significa isso? Significa que o market cap dela é muito baixo. O market cap de uma moeda dessa aí, sei lá, vamos colocar aí 5 milhões de dólares. Depois eu posso ver aqui no meu celular. A gente joga na IA ali, no chat GPT, ele informa, tá? Mas vamos lá, tem 5 milhões de dólares. No mundo cripto, 5 milhões de dólares não é nada, é muito baixo, é pouquíssimo. É um negócio a nível mundial. Então o market cap dela é pequeno. Aí uma pessoa vai lá e injeta 5 milhões de dólares, ela dobra de preço na hora. Então é muito difícil trabalhar com essas moedas assim também. Então eu corro. E olha o mensal dela, vamos ver. Ó, mensal em sobrevenda. É uma moeda que daqui a pouco acaba, vai a zero, tá? Então não me interessa. Aí tem a Ape, 10% ela subiu hoje. Ó, a Ape tem até algumas análises minhas aqui. Lá embaixo, mensal, vamos ver o semanal. Ela já tem um pouco mais de market cap, ó. Olha os candles dela como são mais amplos, são mais robustos.
não deixa aquele monte de sombra. Então olha o diário. Tá legal. É uma moeda que temos aqui um ombro, cabeça, ombro já formado. O diário subiu aí 10%, tá legal. Isso aqui eu posso dar uma olhada nos 5 minutos e setar um alarme. Outra coisa. Eu só gosto de pegar a moeda para fazer day trade ou scalper quando elas estão acima da média 12 e 26. E aqui nós já tivemos um Golden Cross. Golden Cross é o cruzamento das duas médias, tá? Então cruzamos ela aqui na quinta-feira, dia 25 de junho. Fizemos esse cruzamento. Tá legal, tá bom. Aí vamos ver os 5 minutos. 5 minutos, vamos ver se já pegou algum sobrevenda aqui, ó. Pegou. Pegou ontem. Ontem foi 7 de julho, 4h20 da tarde. Ó. Pegou aqui, ó. Pegou, só que pegou e continuou subindo, ó. E hoje já 10%. Então, ó, já deu 14% de ontem para hoje. De ontem no sobrevendo dos 5 minutos. Só que hoje já subiu novamente. Então, vale a pena setar o alarme nos 5 minutos. Então, vamos setar. Vamos setar o alarme agora. Cruzando. 30. Então, quando bateu 30, o meu celular vai tocar. Eu vou estar na rua, eu vou estar em casa, ou no escritório, em qualquer lugar que eu esteja, eu consigo fazer ali a minha operação de day trade, tá? Um day trade ou um scalper. O 15 minutos, vamos lá no 15 minutos para ver se já deu também? Não, vamos numa hora. Que os 5 minutos já setei. Ó, já pegou aqui, só que não tinha subido todo esse montante, ó. Pegou, não funcionou. Aqui pegou. Pegou ontem, 1h da manhã. Pegou 0,13, só que hoje continuou. Pegou quando? Foi na terça. Hoje é quarta. Já vale a pena, estamos trabalhando acima da média. Vale a pena setar o alarme no 1h também. Esse vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou setar. Então, vai tocar meu alarme. Hoje provavelmente não. O de 5 minutos pode ser que toque hoje ou amanhã. Aí o de 1h demora um pouco mais. E é assim que eu caço moedas para fazer esse scalper, esse day trade, que aí precisa de mais técnica, né? Mais técnica, mais tempo de tela e por aí vai. Tá bom? Feito a análise, como eu falei no primeiro momento aí no vídeo, eu vou começar a fazer 2 análises por semana para vocês, tá bom? Até a próxima!